bem, pessoal, já sabemos que a Lei Eloy Chaves instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os servidores ali do setor ferroviário, para os funcionários do setor ferroviário, os empregados do setor ferroviário. Sabemos que é o marco inicial da Previdência Social no Brasil. E agora vamos conhecer o que são essas caixas de aposentadorias e pensões. O que vocês precisam saber dentro do direito previdenciário para a sua prova sobre essas caixas de aposentadorias e pensões. Vem comigo. Vamos falar agora das caixas de aposentadorias e pensões chamadas CAPs. Caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, elas datam de 1923. Elas foram instituídas inicialmente, como vocês já sabem, por meio da Lei Eloy Chaves, apenas para a categoria dos ferroviários. Depois, vocês vão ver, essas caixas de aposentadorias e pensões começaram a se expandir para outras categorias. Mas elas começaram para os empregados das categorias, né, os empregados dentro da categoria dos ferroviários. Bom, então começou pela categoria dos ferroviários, depois se expandiu. Mas quais eram as características destas caixas de aposentadorias e pensões, né, para os empregados do setor ferroviário? Vamos ver. Aqui, ó. Bom, quem era contemplado? Era só a categoria dos ferroviários, depois se expandiu. Qual que é a característica? Ela se iniciou em 1923, por meio da Lei Eloy Chaves, que criou a primeira caixa de aposentadoria e pensão, que é exatamente essa dos ferroviários. O interessante é que elas eram organizadas por empresa. Apesar de contemplar, isso é muito importante para a prova, muito importante. As caixas de aposentadorias e pensões, apesar de contemplar uma categoria toda, no caso ferroviários, inicialmente, ela não era criada uma única caixa para toda a categoria. Ela era criada uma caixa por empresa. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que havia 100 empresas ferroviárias no Brasil naquela época, 100 empresas. Então haveria 100 caixas de aposentadorias e pensões. Não era uma única caixa que incorporaria todas as empresas, toda a categoria dos ferroviários. Não. Cada uma das empresas do setor ferroviário teria que ter a sua própria caixa de aposentadoria e pensão. Bom? E uma outra questão, ela era de natureza privada, ou seja, não era de natureza pública. Era a própria empresa ali, de forma privada, é que fazia uma vez constituída essa caixa de aposentadoria e pensão, ela era gerida dentro da própria empresa para cotizar, né, com os próprios empregados do setor ferroviário daquela própria empresa para fazer um fundo para beneficiá-los, tá bom? Vocês não precisam saber, para nossa disciplina de direito previdenciário, como funcionava a caixa de aposentadoria e pensão. Não é cobrado na sua prova a lei que discorre da época, né? O decreto legislativo da época que discorre sobre as caixas de aposentadorias e pensões. Então, eu não quero onerá-los com conhecimento desnecessário. Eu não vou pegar a lei da época, né? A Lei Eloy Chaves, o decreto legislativo que criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões, e não vou trazer para vocês as regras lá contidas, porque isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova é que essas caixas de aposentadorias e pensões, né, por meio da Lei Eloy Chaves, foi o marco inicial da Previdência, criando-se inicialmente para o setor dos ferroviários, em 1923. Ela contemplava cada caixa, né, cada um desses decretos contemplavam categorias específicas. Mas dentro de cada categoria, a caixa de aposentadoria e pensão não era por categoria, era por empresa da categoria contemplada. Repito, se havia 100 empresas do setor ferroviário, seriam 100 caixas de aposentadoria e pensão, ok? E então esse era um problema e foi solucionado na sequência. Mas por enquanto, este era o problema. E a natureza era privada, não era poder público pondo dinheiro lá. Toda a gestão era feita dentro do âmbito de cada uma das empresas do setor ferroviário. Seguindo. Após a Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadorias e pensões para o setor dos ferroviários, outras normas foram estendendo essas caixas de aposentadorias e pensões para outras categorias profissionais. Por exemplo, em 26, estendeu-se para os portuários e os marítimos. Em 28, a categoria dos telégrafos e radiotelégrafos. Em 1930, estendeu-se a categoria das empresas de força, luz e bondes. Lembrando que, para todas essas categorias contempladas,
não era uma caixa de aposentadoria e pensão por categoria contemplada. Era uma caixa de aposentadoria e pensão para cada uma das empresas do setor contemplado. Então, contemplou categoria dos portuários. Cada empresa portuária tinha sua caixa. Contemplou os marítimos. Cada empresa marítima tinha sua caixa. Contemplou a categoria dos telegráficos, né? Para cada empresa de telegráfico teria aí a sua caixa de aposentadoria e pensão. Perfeito? Então, a categoria contemplada deveria, dentro dela, se criar caixas de aposentadorias e pensões para cada empresa do setor contemplado. Só que aí tinha um problema. Porque se a empresa era pequena, a cotização para os benefícios era pequena. Se a empresa era maior, havia uma cotização maior. Mas se a empresa era pequena, a cotização era muito baixa. E aí, caso algum funcionário precisasse daqueles recursos por algum infortúnio que estivesse enfrentando, o dinheiro não seria suficiente. Então foi aí que surgiu a próxima etapa da evolução, né? Qual a próxima etapa? É a etapa de quando as caixas de aposentadorias e pensões foram transformadas em institutos de aposentadorias e pensões. Isso é o que vamos ver no próximo tópico. Até já.